Fala aí pessoal, beleza? Pronto para mais uma aula? Hoje a aula vai ser sobre o sistema urinário. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar? Eu estou pronto aqui, só pegar o controle aqui para a gente começar. E aí já passando aqui o primeiro slide, gente, olha só. Já diz o seguinte, olha. Na introdução desse sistema diz que a urina é uma das 4 vias de excreção do corpo humano. E aí já deixo vocês com uma pergunta logo no início. O que é excretar? Excretar é eliminar do corpo humano. E o que a gente elimina do corpo humano? Aquilo que não é mais útil para ele, Então, através da urina, a gente elimina substâncias que não são mais úteis para o nosso corpo. Se a urina é uma das 4 vias excretoras, beleza, Quais são as outras 3 vias? Está aqui na lista, olha. As vias de excreção, então, do nosso corpo são o intestino grosso, claro. Vocês viram no último sistema no digestório, Que através do intestino grosso a gente elimina os resíduos daquilo que a gente não aproveitou da alimentação, as fezes. Através da pele a gente elimina sais, toxinas através da sudorese, do suor. Através dos pulmões a gente elimina o gás carbônico. E aí, por fim, através da urina a gente elimina metabólitos, toxinas também, ureia e alguns elementos que a gente não vai aproveitar mais e que são filtrados pelos principais órgãos desse sistema, que são os rins. Beleza? Então a urina é uma das 4 vias de excreção do corpo humano. As outras 3 estão aqui, então essa é a lista de vias excretoras, tá? E lembrando, excretar é eliminar do corpo humano, tá? Vamos lá, vamos seguindo. O sistema urinário, então, ele é composto pelos órgãos que são capazes de produzir e eliminar a urina. Mas, além disso, além de realizar esse importante trabalho, essa importante tarefa, o sistema urinário ele contribui efetivamente para a manutenção de um estado de equilíbrio chamado de homeostase. Está aqui, ó, contribui para a homeostase, especificamente a homeostase dos líquidos corporais. Quem já vem acompanhando as minhas aulas, seja no período presencial ou agora em vídeo, já sabe que homeostase é um estado de equilíbrio dinâmico do organismo. O nosso organismo ele se autorregula o tempo todo, Então, tudo no nosso organismo ele tem uma tendência a se autorregular automaticamente. Então, como que o sistema urinário participa desse mecanismo de autorregulação? Mantendo normal o nível de líquidos corporais, a concentração de água no plasma e a relação entre o plasma e as células sanguíneas. O sangue ele é composto basicamente de água, 95 a 96% do nosso sangue é água. E essa é a maior porção, a maior fração do sangue, A outra porção são os elementos figurados ou formados, que são as células. Então existe uma relação entre os dois, uma proporção entre os dois. E o mecanismo homeostático, especificamente agora dos líquidos corporais, está diretamente relacionado aos nossos rins, porque sabemos que através deles nós eliminamos toxinas, então a gente elimina também água através do nosso sistema urinário. Então, para manter o seu nível normal de hidratação, nível normal de água, o nosso sistema urinário entra, participa efetivamente desse mecanismo. Tá legal? Então, esse mecanismo é chamado de homeostase dos líquidos corporais, controlando a concentração de água no sangue, especificamente no plasma, que é a porção do sangue que contém essa água. Tranquilo? Quais são os órgãos, então, do sistema urinário? Qual é o principal e quais são os órgãos que compõem o sistema urinário? Está aqui. Componentes do sistema. Então, os rins, E aí eu já faço só um detalhezinho, um parênteses sobre a palavra, Eu vejo muitas pessoas falando errado, falam assim, está escrito aqui, ó, R-I-N-S, rins, no plural, porque, lógico, são 2 órgãos, Um órgão par, em número 2, número de 2, Existem 2 rins, mas quando você quiser se referir a um só,
Aí a palavra é rim, R-I-M. Tá? Por que eu estou falando isso? Ah, eu não sou professor de português, tudo bem, mas, poxa, eu zelo muito pelos meus alunos, né? Então, eu não gosto que ninguém ver nenhum aluno meu falando errado, então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, meu rins. Opa, não combinou, né? Se é um só, é no singular. Se são dois, aí sim no plural. Então, meus, no plural rins, ou um só, meu rim, com M, tá legal? Então, vamos lá, voltando aqui para a anatomia. Quais são os órgãos que compõem o sistema urinário? Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Tá aqui a lista, ok? Esses são os órgãos componentes do sistema urinário. Ah, tá na ordem ou tá meio bagunçado isso aí? Não, está na ordem, tá? Como assim na ordem? As estruturas do corpo humano, elas são analisadas geralmente de cima para baixo. Você usa os termos crânio-caudal, né? Então, de cima para baixo, esses órgãos estão na ordem. Então, os rins são os mais superiores. Depois, abaixo, vem os ureteres, que fazem a conexão justamente entre os rins e a bexiga. Depois, a bexiga urinária, e aí já é em outra cavidade do nosso corpo. Ela serve como um local de armazenamento, todo mundo sabe disso. E a parte final desse sistema, que é a uretra, a parte que elimina, que conduz a urina para o meio externo. Então tá na ordem aqui, tá? Rins, ureteres, bexiga e uretra na ordem certa. Só um detalhe que confunde, olha, palavras parecidas, ureteres e uretra. A pronúncia é essa, ó, não tem nenhum acento, mas ó, ureter no singular, ureteres no plural. Confunde às vezes com uretra. São dois tubos diferentes, né? E com papéis diferentes, com funções diferentes que a gente vai ver já já. Tá legal? Então não confundam isso. Então, esses são os componentes do sistema. Tem uma imagem aqui? Acho que sim. Bom, isso. Já tem uma imagem logo no início, que é o que eu costumo fazer, né? Deixar logo uma imagem do sistema como um todo para a gente ter uma visão global. Tá aqui, ó. Estão aqui, ó, os rins. Tá legal? Um fechado e um aberto. Aqui no meio, veia cava inferior e artéria aorta abdominal. Os rins estão na cavidade abdominal, vou falar disso agora. Esses tubos aqui, ó, descendo dos rins para a bexiga, são os ureteres. A bexiga está aqui, ó. Você já vê que tem a relação com os ossos do quadril, então já sabe que é outra cavidade, ó. Para cima é uma cavidade, para outra é outra cavidade. Para baixo é outra cavidade. Então aqui, ó, bexiga e a uretra aqui. Nesse modelo específico, que é masculino, a uretra está atravessando dois órgãos. Como é masculino, né? Está atravessando a próstata primeiro e o pênis em seguida. Se fosse um modelo feminino, a uretra seria menor e não estaria atravessando órgão nenhum. Tá legal? Então, aqui o modelo masculino, a uretra é a última via, né, de passagem para a urina. Nesse caso aí do urinário é isso. Tá legal? Então aí está o conjunto de órgãos que compõem o sistema urinário. Tá legal? Então todos os órgãos aí. Eu sei que muitas pessoas vão estar assim olhando e podem se perguntar, pô, o que é isso em cima dos rins? Aqui e aqui. O que é essa estrutura aí esquisita em cima dos rins? Já eu explico, tá? Fica aí então com essa curiosidade até mais um pouco. Mais pra frente eu vou falar o que são essas estruturas ali no polo superior de cada rim, tá bom? Já. Não vai demorar muito não. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma análise então agora deles, né, dos principais órgãos do sistema urinário. Então, como eu disse, olha, os rins, no plural novamente, são órgãos pares, número 2, existem 2 rins, ok? Formato de um caroço de feijão, de um grão de feijão. Vocês repararam na imagem anterior? Realmente, né, é um órgão que se assemelha muito a um feijão. Claro, guardadas as proporções, né? O feijão é infinitamente menor do que o rim. Bom, então o formato é de um feijão, parece um feijão. O tamanho, aproximadamente, ele tem 11 centímetros, mais ou menos, de comprimento, mais ou menos uns 5 centímetros de largura e uns 3 de espessura. Essas são as medidas aproximadas de um rim adulto, tá?
Sempre medidas em relação a algum órgão, peso também, se referem a um adulto médio, tá legal, gente? Então, o tamanho de um rim adulto é de aproximadamente 11 por 5 centímetros, 11 centímetros por 5, 11 de comprimento e 5 de largura, legal? Peso, dá uma variada aí de 115 até 170 gramas cada um. Esse é o peso individual de cada um, tá? Tamanho, peso. E para fechar aqui essa lista de tópicos, em volta, ao redor de cada um deles, existe uma membrana que o envolve, né? que protege esses órgãos e que é uma membrana composta de tecido fibroso. E o nome pertinente, né? Cápsula fibrosa. Então essa membrana envolve cada um deles, é um revestimento externo e serve como proteção, tendo em vista que há contato, né, dos rins com outros órgãos e também há movimentação desses órgãos em função da respiração. Durante a respiração, muitos órgãos, quase todos os órgãos abdominais são empurrados para baixo, né? Então há essa pequena movimentação. Os rins também são empurrados para baixo pelo diafragma. Então, essa membrana ela protege esses órgãos e evita o atrito dos rins com outros órgãos, principalmente os intestinos, né? Delgado e grosso. Tá? Então, em volta de cada um deles há uma fina membrana de tecido fibroso chamada de cápsula fibrosa. Tá legal? Tá aqui então o nome da cápsula. Beleza, vamos lá. Seguindo aí, os rins possuem margens, polos e uma região chamada de hilo renal. Bom, essa análise ela é morfológica, né, em relação à forma do órgão, ok? E ainda é uma análise macroscópica, é aquilo que a gente consegue observar a olho nu. Depois vamos entrar na parte microscópica também desses órgãos, beleza? Mas primeiro a parte macroscópica. Então, olha, o que são as margens dos rins? São as laterais, né? Ele tem duas laterais e duas partes mediais, duas margens para dentro e duas margens para fora. Então, as margens para fora são chamadas de margens laterais e as para dentro são as margens mediais. E tem dois polos. O que são polos? Parte de cima e parte de baixo, igual a Terra, né? Polo superior, polo inferior, né? Aí, norte e sul, né? Se fosse comparar com a Terra, tá? Então, o polo superior dos rins é a parte de cima e o polo inferior é a parte de baixo, tá? Então, essas são as delimitações, as características morfológicas. E onde é que está, então, o hilo renal? O hilo renal fica localizado na margem medial dos rins, na parte que está para dentro, que é uma parte côncava. As margens laterais, olha só, deixa eu guardar aqui, são convexas, assim, ó, tá? Com um ângulo para fora. E as margens mediais são fechadas para dentro, são curvaturas para dentro, são côncavas. Então, a margem lateral, convexa, as margens mediais são côncavas. E é nessa margem medial, nessa concavidade, que é tipo um recortezinho que há nele, é que está o hilo renal. O que é de fato o hilo renal? É uma região onde entram e saem algumas estruturas, veias, artérias, ureter, vasos linfáticos, nervos. É uma região de entrada e saída de algumas estruturas. Então, toda essa região é chamada de hilo renal, com H, tá? Renal, é claro, se refere a rim, né? E hilo é o nome dessa região, tá? Olha só, tem uma imagem aqui para mostrar isso. Deixa eu só finalizar aqui essa parte que é aquela curiosidade que eu falei, né? Quem observou lá na parte superior, no polo superior de cada rim, que há uma estrutura estranha, que são aquelas estruturas lá, amarelinhas lá na imagem que vocês viram no início, tá? São, ó, no polo superior de cada um deles estão duas glândulas chamadas de suprarrenais. Olha o nome da glândula, supra, acima, renal, rim, ou seja, glândulas que estão acima dos rins, suprarrenais. Mas elas também podem ser chamadas de glândulas adrenais, isso em função do hormônio que elas produzem,
que é adrenalina e noradrenalina. Então, por isso que elas também são conhecidas como glândulas adrenais, tá? Bom, estão lá, localizadas no polo superior de cada rim. Mas qual é a relação, então, dessas glândulas com os rins? Ou, principalmente, com a função específica que eles fazem? Já vou adiantar uma parte aí, né? Os rins são responsáveis pela filtragem do sangue. Todo mundo já sabe isso, né? Essa filtragem do sangue se chama diálise, né? Tanto que existe a expressão hemodiálise, né? Que é aquela filtragem artificial que é feita por uma máquina. Mas o processo natural mesmo que os rins realizam é conhecido como diálise, filtragem do sangue. Qual é a relação das glândulas suprarrenais com a diálise? Nenhuma. Eu coloquei aqui, ó, diálise, ó, nula. A relação é nula. Não há nenhuma relação das glândulas suprarrenais com a diálise do sangue. Então, poxa, o que elas estão fazendo lá em cima dos rins? Sinceramente, não sei. É uma questão realmente que não há explicação científica, né? Elas estão localizadas ali, só que elas trabalham em outro sistema, elas fazem parte do sistema endócrino, produzindo cada uma, né, os seus hormônios, tá legal? Não há nenhuma relação com a tarefa, com a função dos rins, somente a relação é de localização, elas estão acima dos rins, ok? Então vamos agora para a imagem lá, onde mostra o hilo, as margens e tudo mais, tá? Olha que interessante. Nessa imagem, olha, dá para ver. 11 centímetros de comprimento é o tamanho aproximado de um rim adulto, 5 centímetros de largura também. A cápsula fibrosa está sendo tracionada ali por essa pinça, olha, tá puxando, né? E olha, polo superior, polo inferior, margem lateral, né? Convexa, margem medial, côncava, tá? Tem que lembrar, gente, na boa, tem que lembrar desses conceitos aí de côncavo e convexo para poder entender isso, tá? Dá uma olhada aí na internet, pesquisa aí o que é côncavo, o que é convexo, porque não convém que eu explique isso agora, tá? Então, ó, convexo é assim e côncavo é assim, tá? E na margem medial, que é côncava, estão veias, artérias e também o ureter, além de estruturas que não estão visíveis nessa imagem, vasos linfáticos e nervos. Então, essa região aqui, ó, esse recortezinho aqui medialmente é que é o hilo renal, tá? Tem uma outra imagem, se não me engano. Beleza, tem aqui, olha só como é que ficou agora em destaque, ó. Tá aqui, ó, o hilo é essa região onde estão entrando e saindo essas estruturas, tá? Tá até aqui já com a legenda e essa imagem é ótima porque mostra os rins na posição original mesmo no nosso corpo, né? In situ. In situ é uma expressão do latim que significa a situação original, né? Onde o órgão está na posição original no nosso corpo. Tá aí, os rins in situ. Eles ficam localizados na cavidade abdominal, já vou falar isso, é o próximo assunto. Aqui em cima, olha, as glândulas suprarrenais, essa parte em amarelo. Novamente, aqui no meio, esses dois grandes tubos do circulatório, né? Veia cava inferior em azul, artéria aorta abdominal em vermelho. E, é claro, as veias e artérias renais também saindo aí desses dois grandes vasos. Lá atrás, toda essa área avermelhada na parte posterior é a musculatura da parede posterior abdominal, tá? Que é justamente onde os rins ficam repousados, eles ficam em cima, sobre essa parede posterior, tá legal? Então aí, ó, a posição original dos rins. Só que, para ter essa visão aqui, gente, vários outros órgãos que estão na frente deles foram removidos, né? Só para lembrar aí rapidinho, olha, nessa imagem, então, não tem o fígado, não tem o estômago, não tem o pâncreas, o baço, os intestinos grosso e delgado. Todos esses órgãos precisaram ser removidos para que tivéssemos uma visão aí completa, né, dos rins. Por quê? Com esses órgãos a gente não consegue ver, os rins estão atrás, tá legal? Então é necessário a remoção desses órgãos para poder enxergar os rins lá no final, lá atrás.
Localização, falei, né? Agora seria o ponto de tocar nesse assunto, né? Então, eles estão localizados na cavidade abdominal. Aí eu estou enfatizando isso porque pessoas com dor nos rins costumam colocar a mão assim, ó, no quadril. Ah, estou com cólica renal, bota a mão aqui no quadril, né? Vocês vão presenciar isso lá nos hospitais, onde vocês forem trabalhar. Mas por que isso acontece se os rins estão na cavidade abdominal e não na cavidade pélvica? Se eles colocam a mão no quadril, né, pelve, né? Isso porque a cólica renal, a dor que ocorre nos rins por causa de algum problema, ela irradia para baixo, ela vai seguindo assim para baixo mesmo, tá? É comum. E aí as pessoas elas referem dor na região pélvica, mas eles não estão na região pélvica, na cavidade pélvica, estão na cavidade abdominal ainda, tá legal? Bom, há um detalhe, né, assim, que essa dor renal ela é confundida com a dor nas costas, com a lombalgia, né, justamente porque as pessoas colocam a mão no quadril. Então, às vezes, a pessoa está com um problema na coluna e acha que é rim, né, acha que é cólica renal, ou ao contrário, né, ou está com um problema nos rins e acha que é uma simples lombalgia. Realmente confunde, então, essa dor, tá? Então, os rins estão localizados na cavidade abdominal, só que o polo inferior dele já é bem baixo mesmo, já é lá na altura da L3, tá? Já nas metade ali da coluna lombar, tá? Entre T12 e L3, é um espaço aí de 11 centímetros mais ou menos, tá legal? Aqui, ó, T12 e L3. Eles ficam em cima da musculatura da parede posterior abdominal, né? E ficam fixados lá, atrás daqueles órgãos todos que eu mencionei agora, tá bom? Então essa é a localização dos rins. Beleza. A delimitação aqui pelas vértebras entre T12 e L3 mais uma vez, tá bom? Bom, ainda sobre localização, o rim direito é um pouco mais baixo que o esquerdo, isso em função do fígado, né? O fígado ocupa todo o lado direito e como ele é bem grande, ele faz com que o rim direito fique um pouquinho mais baixo. É coisa assim, quase que imperceptível, tá bom? Porém, ambos se movimentam para baixo e para cima durante o processo de respiração. O diafragma empurra todos os órgãos abdominais para baixo, inclusive os rins, tá? Então, ambos se movimentam, tá bom? Em função do diafragma durante a respiração. Então, seguindo aqui a sequência, né, de tópicos. Ó, rim direito mais baixo por causa do fígado, mas ambos se movimentam por causa do diafragma durante a respiração. Perceberam? Essa é a minha orientação aqui e também para vocês visualizarem esses tópicos, né, e poderem se orientar no que eu estou falando, tá? Beleza, mais uma imagem. Olha a expressão, ficou em branco, não dá para enxergar direito. Acredito que vocês não vão conseguir ver, a não ser quando receberem esses slides. Está aqui, in situ, em cima está escrito ali, in situ, aquela expressão do latim. Beleza, aqui dá para ter uma noção legal, olha, todo o tronco, né, aberto, cavidade pélvica, bexiga e olha os rins na cavidade abdominal, né, as glândulas suprarrenais em cima, veia cava, artéria aorta, aqui ossos do quadril, ó. E aí todos os outros órgãos foram removidos para nos dar a visão completa deles. Maravilha. Essa então é a localização dos rins, dá uma olhada nessa imagem aí, tá? Beleza? Vamos seguindo, né? Vamos lá. Olha na vista posterior, né? Rins in situ, vista posterior. Aqui, olha, tem vários músculos, ó, várias camadas de músculo, uma em cima da outra. E aí aqui, ó, foi feita uma dissecação profunda para chegar lá, né? Como nessa área não há ossos, então os músculos exercem esse papel de proteção. Então há várias camadas de músculos ali protegendo posteriormente os nossos rins, beleza? Vamos agora para a parte interna. Se fizermos um corte frontal nos rins, nós vamos poder observar a sua morfologia interna, como é que ele é por dentro, né? E a primeira coisa a se observar é que existem duas áreas bem distintas
lá no interior dos rins. É bem visível isso? Sim, chegar diante de um rim, você vai ver com clareza que há uma borda mais clara no entorno dele e há uma área central mais escura. Está aqui, ó. A borda clara é chamada de córtex renal e a área escura é chamada de medula renal. Medula é uma palavra que, né, ela vem do grego, se não me engano, ou do latim, significa miolo, tá? Então, por isso, a parte central, né, do rim, a parte do meio, é o miolo, é a medula renal. E elas têm realmente essa coloração diferente. O córtex é mais claro e a medula é mais escura, e elas são separadas. Agora, na medula renal existem várias outras estruturas que nós vamos observar. Olha só, nesse esquema aqui traz, resumidamente, todas as estruturas que estão presentes na medula. Vamos de novo, ó. Morfologia interna, córtex e medula, as duas áreas separadas, distintas, né? E agora aqui, na medula, há pirâmides renais, colunas renais, papilas renais, cálice menor, cálice maior e a pelve renal. Perceberam que eu coloquei renal em tudo? É assim que se denominam essas estruturas, tá, gente? Você vai falar pirâmide, pirâmide renal, coluna, coluna renal. Tudo tem que levar esse sobrenome renal porque faz referência ao rim, tá legal? Então, na hora de responder uma prova, tem que lembrar de colocar aí renal nessas estruturas, tá? Então, na medula há essas diversas estruturas e todas elas a gente consegue ver a olho nu, são estruturas macroscópicas. Parte microscópica é aquela que a gente só consegue ver com o microscópio, mas macro, né, é tudo aquilo que a gente consegue ver a olho nu. E tudo isso realmente é possível ser visto a olho nu, beleza? E eu vou mostrar. Olha só, nessa imagem talvez vocês não consigam observar assim com clareza aqui através do vídeo, mas vocês vão ter esse slide para poder analisar aí com calma, tá? Então, olha, essa é a hora, talvez, de vocês, de repente, darem um pause aqui no vídeo, pegar aí essa imagem, esse slide, para poder acompanhar junto comigo, tá? Então, façam isso aí rapidinho. Beleza, olha só. Então, primeira coisa que nós temos que observar, a borda clara. Tem, de fato, uma borda clara? Tem. É o córtex renal. Tranquilo. Agora, o miolo não é mais escuro? É todo o miolo. Tirando o córtex, o que sobra é a medula. E na medula há várias estruturas que a gente consegue ver a olho nu. O que são essas estruturas? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, várias, ó. São estruturas que se assemelham a pirâmides. De fato, se parecem com pirâmides. Então, são as pirâmides renais. Uma pirâmide tem uma base e um ápice que é a ponta, né? Reparem aqui nessa imagem que os ápices, as pontas das pirâmides estão todas viradas para dentro, medialmente, e as bases estão viradas para fora, lateralmente, tá? Essa é a posição das pirâmides. Quantas tem, em média? De 8 até 12 pirâmides em cada rim, tá legal? Então, realmente tem estruturas que se assemelham a pirâmides, tá? Ok. Próximo ponto. Tem aqui a legenda, né? Ó, onde é que tá? Ó, pirâmide, tá aqui, tá apontando. Entre as pirâmides existe uma faixa mais clara, que é uma projeção do córtex. É como se o córtex se infiltrasse para dentro, para a medula. Essas projeções do córtex que estão entre as pirâmides são as colunas renais. Então, observem aí. Onde é que está a legenda? Aqui. Coluna renal. Ó, aqui em cima, ó. Está mostrando que é uma área clara entre uma pirâmide e outra. Existem, então, diversas colunas renais. Ok? Seguindo agora, olha. Nas pontinhas, nos ápices das pirâmides, não dá para ver com clareza, mas é assim que funciona. Existe uma espécie de calha, tipo aquela calha de chuva, né?
que fica no telhado para coletar a água da chuva, uma espécie de calha nas pontas das pirâmides, nos ápices. Essa espécie de calha é chamada de papila renal. Ela dá origem a um sistema de canais, onde a primeira parte desse canal é chamada de cálice menor. Então, depois da papila vem o cálice menor. E aí o cálice menor, vamos procurar aqui, está aqui, ó. O cálice menor está aqui, ok? Olha, espero que vocês consigam ver. Depois percebam que o cálice menor vai ficar mais largo. E aí muda de nome, simples, passa a se chamar cálice maior, porque realmente ficou maior. Depois do cálice maior, mais para cá, ó, aumenta de novo. Esse canal se alarga. E aí, quando ele se alarga mais uma vez, ele passa a receber o nome de pelve renal. Está aqui, ó, pelve renal. Tem toda a legenda nessa imagem aí. Agora, a pelve renal, ela vai seguir um rumo diferente. Ao invés de se alargar ainda mais, agora ela vai se estreitar, ela vai se afunilar. Um canal vai ficar mais estreito. E aí esse canal mais estreito é o que sai do rim e que é o ureter e vai lá para baixo em direção à bexiga. Então a pelve renal dá origem ao ureter, que é um canal que sai dos rins e vai se ligar lá embaixo na bexiga, na cavidade pélvica. E vai conduzir a urina dos rins até a bexiga. Essa é a função de cada um dos ureteres. Tá legal? Então, olha só, vimos todas as estruturas macroscópicas da morfologia interna dos rins, né? Cortando um rim frontalmente, né? Se fizermos um corte frontal, essa vai ser a visão. Córtex e medula são as duas primeiras áreas a serem observadas. Na medula, na parte central escurecida, existem pirâmides renais, colunas renais, papilas renais, cálice menor, o cálice maior e a pelve renal. São 6 estruturas presentes, localizadas na medula renal. Todas estão aqui nessa imagem com a legenda e também já foram localizadas aqui por mim. Tá legal? Então essa é a parte interna, ok? Morfologia interna, parte macroscópica. Fica mais um pouquinho aí com essa imagem enquanto eu bebo água. Show, né? Já deu para observar bem, além do que vocês também têm no slide. Então não vai ter dúvida. Bom, se um órgão do nosso corpo realiza um trabalho tão importante quanto filtrar o nosso sangue, tão importante quanto isso é como que o sangue chega até ele, né? Então a vascularização dos rins é a forma como o sangue chega até eles. Então tem que ser realmente um sistema de irrigação muito eficaz para poder levar sangue para todas as áreas dos rins para que esse sangue seja filtrado. Então essa vascularização ela tem origem da artéria aorta abdominal. Dela saem a artéria renal direita e esquerda. Olha, começou aqui a lista, ó, com a aorta abdominal. Depois vem artéria renal direita e esquerda. Claro, são 2 rins, uma para cada um. Depois que a artéria renal penetra em cada um dos rins, ela vai se dividir, se bifurcar e vai dar origem a mais ou menos umas 12 outras artérias chamadas de artérias lobares, tá? De lobo. Geralmente, as artérias lobares, elas se direcionam uma para cada pirâmide. Por isso que eu falei o número 12, porque nos rins existem de 8 até 12 pirâmides. Então, pode haver até 12 artérias lobares, ok? Depois das lobares, elas se dividem mais uma vez, se ramificam mais uma vez e aumentam assim o seu número e diminuem o seu diâmetro. Aí são chamadas de artérias interlobares. Mais uma vez ocorre a bifurcação e a diminuição do diâmetro. E aí passam a se chamar artérias arqueadas, porque elas fazem um arco
Isso se dá o nome em função do desenho que elas assumem. Elas fazem um arco, por isso foram chamadas de artérias arqueadas. Bom, depois das arqueadas, aí já existem essas arqueadas dão origem, cada uma delas a duas arteríolas já bem menores, né? Por isso o nome é arteríola. Uma é chamada de aferente e outra eferente. E essas, a aferente e a eferente, elas vão dar origem a um novelo de capilares. O que é um novelo? Não é um enrolado, né? Um bolo de capilares? Um novelo de linha é um embolado de linha, né? Uma bola de linha, né? Um novelo de capilares aqui nesse caso é um enrolado de capilares sanguíneos. Então essas arteríolas aferente e eferente, elas vão dar origem a uma bolinha, um novelo de capilares, que é chamada aqui de rede capilar. Bom, é uma rede, né? São vários capilares ligados e esse novelo de capilares tem um nome específico que vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, olha, aqui está a sequência toda, né? Os nomes das artérias todas, à medida que elas vão se dividindo, diminuindo de seu diâmetro, vão mudando de nome, mas eu organizei isso também aqui nesse esquema para vocês seguirem as setas. Então é fácil, sigam as setinhas. Aorta abdominal, renal direita e esquerda, lobares, interlobares, arqueadas, aferente, eferente e rede capilar. É só vocês seguirem esse caminho aí de acordo com as setas, tá? Essa é a sequência de vascularização ou de irrigação dos rins. A forma como o sangue chega até eles é importante saber, porque eles realizam então esse trabalho de diálise do sangue, né? Ou hemodiálise, que é a filtragem do sangue. Beleza, olha que imagem legal mostrando isso. A artéria renal, se aqui é o rim esquerdo, então essa é a artéria renal esquerda, e aí ela está se dividindo, olha, em artérias lobares. Percebam que vai de mais ou menos aí uma para cada pirâmide e depois elas continuam se ramificando. Observem com detalhes aí essa imagem, vocês vão perceber que há diversas vascularizações, diversas ramificações dessas artérias e, claro, elas vão diminuindo de tamanho até chegar no nível microscópico, tá? Na rede capilar é microscópico. Beleza, vamos lá. Mais uma, é só mesmo para vocês compararem, mais uma imagem mostrando a mesma coisa. E aqui, nessa imagem, eu vou até passar um pouco mais rápido, tem tudo que eu já falei até agora, tá? É uma espécie de resumo através de uma imagem, ok? E é uma imagem que às vezes eu coloco nas provas, então fica aí com legenda para vocês estudarem, tá? Beleza, vamos seguindo. Bom, agora já estamos na parte microscópica. Aí é que complica um pouquinho, tá? Requer um pouco mais de atenção. A parte macro é mais fácil do que a parte microscópica. Então tá aqui, ó. Os rins possuem uma unidade funcional chamada de néfron. O que é a unidade funcional? É o local lá do órgão onde ocorre a função dele. Nos pulmões não são os alvéolos, as unidades funcionais. Nos rins são os néfrons. Vocês já viram essa expressão antes, né? Tanto que o médico é o nefrologista, o Instituto de Nefrologia, né? Então, essas palavras derivam de uma só, que é néfron, que vem do grego nefros, tá aqui, ó, e que significa rim, tá? Então, as unidades funcionais dos pulmões, dos rins, as unidades funcionais dos rins são os néfrons, é onde ocorre a diálise, onde ocorre a filtragem, tá? Então, os néfrons realizam 3 processos que, na verdade, se você analisar com calma, eles são entendidos como uma coisa só, que é filtrar o sangue. Olha, eles filtram o sangue, retornam, colocam de volta para o sangue substâncias que são úteis e remove aquilo que não é mais útil. Não é exatamente o que a gente faz quando filtra alguma coisa, a gente tira o que a gente quer e elimina o que não quer. Então é isso que o néfron basicamente faz. Ele retira do sangue o que ainda nos interessa e elimina aquilo que não nos interessa, que não é mais útil e que precisa realmente ser eliminado
Muitas vezes porque é tóxico para o nosso organismo, toxinas, aquilo que é tóxico, tá? Então esse é o trabalho dos néfrons, realizar a hemodiálise, a filtragem do sangue. Então, ao filtrar, a gente conserva o que tem de bom, né, no sangue, deixa no sangue. Então, ó, guarda o que é bom e elimina aquilo que não é mais útil lá no nosso sangue. Retira, limpa, né? Faz uma limpeza, né, das toxinas do nosso sangue. Esse é o trabalho, então, dos néfrons, ok? Bom, olha a quantidade, gente. Eu sempre chamo atenção para essa parte aqui que é algo absurdo. Em cada rim há cerca de 1 milhão de néfrons. São estruturas microscópicas, né? Por isso essa quantidade absurda. E um néfron é formado por um corpúsculo. Corpúsculo é uma palavra que significa pequeno corpo. Um corpúsculo e um túbulo. Está aqui embaixo, ó. O néfron ele é composto por um corpúsculo, que é uma bolinha, pequeno corpo, chamado de glomérulo, está aqui, e um sistema de canais, que aí está resumidamente chamado assim de túbulo, mas na verdade é um conjunto de tubos, tá, ok? Então, ó, o corpúsculo é o glomérulo, né, que aí tem o novelo de capilares, e com uma cápsula em volta. Eu sei que tudo isso parece difícil de entender, assim, teoricamente, mas já vai aparecer aqui uma imagem, eu vou mostrar o que é o corpúsculo, o que é a cápsula e quais são esses canais, tá? Então aqui está, primeiro no texto, né, em resumo, o que são. E depois eu vou mostrar na imagem. O túbulo, ó, na verdade é um sistema de canais. Então o néfron ele é composto por esses elementos. Essas estruturas, tá? Vamos ver se já é a imagem aqui na frente. Ainda não. Bom, então olha, o novelo de capilares, já enfatizando e repetindo. O que é um novelo? Novelo é um embolado. Se você pegar um pedaço aí grandão, ó, de linha de costura, aquela linha fininha, pega um pedaço de 2 metros, mais ou menos, de linha de costura. E aí você vai fazendo assim, ó, vai enrolando ela assim na sua mão, ó. Vai chegar uma hora que ela vai virar uma bolinha pequenininha, né? E você não vai mais ter noção do tamanho dela. Ela vai virar uma bolinha pequenininha. Imagina isso acontecendo com capilares sanguíneos. Eles se enrolando todo, como se alguém tivesse assim, ó, enrolando ele assim na mão. Ele vai virar também uma bolinha, né? Isso é o novelo de capilares. Isso é o glomérulo. Agora, imagina que em volta dessa bolinha tem uma cápsula, um revestimento. Essa é a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. É o nome de alguém, Bowman. Tá? Então, isso é o glomérulo. Isso é o corpúsculo. Ligado a essa cápsula tem um canal, que na verdade dá origem a outros canais, um sistema de canais. Isso é o túbulo. Então, o néfron é composto por um corpúsculo e por um túbulo. Ok? E aí, esses capilares do glomérulo, que se enrolaram todos, eles foram originados a partir de uma arteríola que entrou na cápsula e depois se enrolou toda, que é a aferente. A arteríola aferente, ela entra no glomérulo, se enrola toda e depois sai uma outra que é a arteríola eferente. Né? Depois daquele embolado, sai uma outra arteríolazinha. Então o sangue entra nessa cápsula, né? Nesse novelo, pela arteríola aferente. Passa pelo novelo, depois sai pela arteríola eferente, tá legal? Então, os capilares do glomérulo, esse novelo, estão entre duas arteríolas, aferente e eferente, tá legal? Tá aqui, ó. Esse novelo é chamado de glomérulo, tá? A palavra tá aqui, atenção aí para a forma como se escreve isso, ok? Deixa eu ver. A parte do túbulo agora, né? Vamos detalhar então a parte que é o túbulo, chamado resumidamente de túbulo. Após a cápsula, ligado à cápsula, há um sistema de canais que se inicia com um tubo todo contorcido, assim, todo torto, chamado túbulo contorcido ou contornado proximal. Por quê? Proximal, está mais próximo do glomérulo. Depois desse túbulo todo contorcido,
ele se estreita e faz assim, ó, uma volta para baixo, assim, ó, que lembra uma alça. E aí, essa alça é chamada de alça néfrica. Alça do néfron, alça néfrica ou alça de Henle. Tá? O nome mais conhecido ainda é Henle. Tem depois aqui escrito. Ah, tá aqui, ó. Alça de Henle. Depois da alça de Henle ou a alça néfrica, começa de novo um tubo todo torto de novo. E aí esse é chamado de túbulo contornado distal, porque está mais distante do glomérulo, né? Contornado ou contorcido. E aí depois esse túbulo distal, ele vai desembocar num outro canal maior, que é chamado de ducto coletor. É esse ducto que coleta, né, a urina de diversos néfrons. Então, um ducto coletor, imagina, é uma via, né? Um canal mais largo que recebe urina de diversos néfrons e conduz essa urina em direção ao ápice das pirâmides, que é a papila renal. Está aqui, túbulo coletor. Então, essa é a sequência de túbulos que também compõem o néfron. Então, o néfron é composto por um glomérulo, o corpúsculo, com uma cápsula em volta e um sistema de canais que estão aqui descritos. 4 partes: contornado proximal, alça néfrica, contornado distal e coletor. São esses canais aí que formam então esse sistema por onde a urina é conduzida, por onde a urina passa, tá? E que vai ser depois direcionada à bexiga, ok? Toda essa parte é microscópica. Bom, vamos lá para a imagem, né? Tá aqui, a imagem fica muito mais claro, né? Muito mais fácil de observar. Só um minuto. Bom, olha só. O primeiro que eu quero que vocês observem nessa imagem é o seguinte: tem uma faixa clara, uma faixa escura e uma linhazinha em cima mais escura, né? A linha lá em cima é a cápsula fibrosa. Primeiro, o que é isso aqui? É um corte. Pega assim, imagina que tem um recorte. Você faz um recorte do rim, uma fatia dele. Pegou uma fatiazinha dele lá, colocou essa fatia no microscópio, numa lâmina, para olhar no microscópio, tá? Lá, olhando no microscópio, é essa visão que a gente vai ter. Tudo bem, é um desenho, não é uma foto. Tem 2 néfrons nessa imagem, mas numa única fatiazinha tem muito mais, porque imagina, em cada um dos rins tem 1 milhão, né? Então, numa fatiazinha do rim, você vai ver muito mais néfrons do que somente 2. Mas é um desenho, né? E ele, por ser um desenho, tem o objetivo de deixar a imagem mais limpa, né? Não confundir muito, deixar mais claro, tá? Então, ó, a linha em cima é a cápsula fibrosa, depois a faixa mais clara é o córtex renal, lembra? A faixa clara é o córtex, a faixa mais escura é a medula renal. Então, aqui você já consegue perceber onde que os néfrons estão localizados. Eles ficam localizados ali, ó, entre o córtex e a medula. Uma parte deles está no córtex, outra parte está na medula, tá? E ficam distribuídos por toda a área do rim. Beleza. Olha na legenda, ó, o glomérulo está apontando para essa bolinha, que é o corpúsculo, né? Que é o novelo de capilares com uma cápsula em volta. Depois, em azul, aqui, ó, o túbulo todo contorcido ou contornado proximal. Depois, a alça de Henle, olha direitinho, ó, ou alça néfrica. Em vermelho, o contornado distal. E depois, no meio, o coletor. Tá aqui, ó, ducto coletor no meio, que vai desembocar, ó, justamente na papila renal, que na sequência vem o cálice menor. Aqui, no final, na parte inferior da imagem, imagina, é o ápice da pirâmide, né? Então, existem de 8 a 12 pirâmides, então você vai ver que existem também esse número de ductos coletores, tá? O mesmo número de ductos coletores. 2 néfrons nessa imagem estão conectados ao mesmo ducto coletor, mas existem muito mais néfrons conectados a um mesmo ducto coletor. Por isso que ele é chamado de coletor. Ele coleta diversos
ele coleta de diversos néfrons a urina que eles estão produzindo, tá? E conduz essa urina em direção à pelve e depois à ureter para poder ser direcionada para a bexiga, tá legal? Então aqui nessa imagem está o néfron, 2 néfrons no caso, né? Então observem com calma aí, preciso que vocês parem para analisar essa imagem, tá? E conheçam essas partes. Como tem a legenda, fica muito mais fácil. Mesmo que não tenham conseguido acompanhar aqui na hora que eu apontei, a legenda vai poder ajudar vocês nisso, tá? Tem uma outra imagem que é um pouco mais confusa, vou até passar direto ela. E tem uma outra que é mais clara, olha só, a próxima imagem é melhor. E essa imagem já está com a legenda também, olha, então as estruturas estão todas nomeadas. O número 1, olha, é a arteríola que está entrando no novelo, né? Então é a arteríola aferente. O número 2 é o novelo enrolado de capilares, glomérulo, em volta, é a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. 4, túbulo contornado proximal. 5, alça néfrica ou alça de Henle. 6, túbulo contornado distal. 7, ducto coletor e 8, a arteríola eferente. Beleza? Olha que legal. Essa imagem está linda, está limpa, com legenda. Então, isso é um néfron. É uma estrutura microscópica presente no interior dos nossos rins, em um número aproximado de 1 milhão em cada um deles, que é responsável pela filtragem do nosso sangue. É aqui que ocorre, então, a diálise, a produção de urina. Ocorre nessas estruturas microscópicas denominadas néfrons. Maravilha? Tem, se não me engano, um vídeo mais para frente. Olha essa imagem que lindo também, gente. Agora dá para ter uma noção da quantidade, ó. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um glomérulo. Olha quantos são. Né? Se observarmos uma fatiazinha, um pedacinho do rim, vamos encontrar diversos néfrons nessa fatia, tá? Se são cerca de 1 milhão em cada um, né? Vão encontrar diversos néfrons em cada fatiazinha do rim. Bom, formação da urina. Agora vamos entender como é que ela funciona. Como que esses néfrons funcionam, né? Bom, a filtragem do sangue é dividida em 2 etapas. Uma é chamada de filtragem glomerular, que ocorre no glomérulo, e a outra é chamada de filtragem tubular, que ocorre no túbulo proximal. Só que no túbulo proximal, na verdade, não é bem uma filtragem, é mais uma reabsorção, é pegar de volta. Então, aqui, ó, é mais entendido como reabsorção. O líquido que é produzido pelo glomérulo ainda não é a urina. É chamado de urina primitiva. Por quê? Porque tem que passar pela segunda etapa depois. Tá? Primeira etapa, filtragem glomerular. Ocorre no glomérulo. Dá origem à urina primitiva, um líquido que ainda não é aquele que a gente vai eliminar. Depois de passar pelo túbulo proximal, pelo contorcido proximal, e depois que ocorre esse processo de reabsorção, é que sim, a gente vai poder chamar o líquido resultante desse processo de urina mesmo. E é aquele que a gente vai eliminar, depois disso não sofre nenhuma alteração. Bom, então essas são as divisões aí do processo de filtragem, né, da diálise. Bom, ambos processos, os 2 processos, nos fornecem mecanismos para conservação ou eliminação de substâncias do nosso corpo. A gente conserva, então, aquilo que nos interessa e elimina o que não interessa, ok? Isso tudo, ó, de acordo com aquilo que a gente precisa, de acordo com a demanda corporal. Então, se estamos com um nível de hidratação adequado, o que acontece com a nossa urina? Se você bebe bastante água, a urina fica mais clara ou mais escura? Mais clara. Se a sua urina está mais clara, significa que tem mais ou menos água nela. Mais água. Então é por isso que ela está clara. Então, se você está eliminando água através da urina, significa que você não está precisando daquela água. Tá? Então é assim que funciona.
se, né, nossos rins percebem, né, identificam um nível adequado de água, aí ele faz o quê? Elimina o excesso, aquilo que não está sendo necessário, não está sendo utilizado, sai na urina. Bom, então, de acordo com a demanda corporal, a gente elimina ou guarda ou conserva substâncias, tá? E é claro, água também. A água é o solvente dessas substâncias. A água é o que vai carregar esses elementos que são eliminados. Muitas vezes elementos químicos, né? Sódio, potássio, hormônios, resíduos de hormônios, metabólicos. A água é a via de transporte, né? Então, 95% da urina é água, tá legal? Então, a gente elimina basicamente a água com toxinas dissolvidas nela. Essa é a composição da urina. Bom, então é assim, de acordo com a demanda corporal, a gente ou elimina ou guarda aquilo que a gente está precisando, tá legal? Vamos ver aqui, ó, aquilo que é útil é reabsorvido, é guardado, e aquilo que não é mais útil é eliminado. O objetivo, então, desses processos de filtragem glomerular e tubular é manter normal a homeostase corporal, homeostase dos líquidos corporais, manter normal o seu nível de hidratação, ok? Então, esse é o processo de filtragem. Bom, a filtragem glomerular, ou melhor, na filtragem glomerular, a cápsula e o glomérulo, que é o novelo de capilares, são permeáveis. Então tá aqui, ó, o glomérulo funciona como uma membrana semipermeável. Como assim? Então, os capilares são permeáveis, permitem a passagem de alguns elementos, né? A cápsula também é para poder receber esses elementos que estão saindo do sangue. Toda vez que o sangue, então, entra no novelo de capilares, aqueles elementos que não são mais úteis saem do sangue e entram na cápsula. Ambos são permeáveis, então permitem essa passagem. Bom, a água também vai junto, né? Acabei de falar que a água precisa carregar esses elementos. Então, sai um líquido do sangue. Esse líquido que sai do sangue e passa para a cápsula é a urina primitiva. Ele tem elementos que não são mais úteis e que vão ser eliminados, mas também acabam escapando do sangue indevidamente alguns elementos que ainda são úteis, como o sódio. O sódio é um belo exemplo disso. Ele escapa do sangue. Ele não deveria fugir do sangue, ele deveria ficar, mas ele escapa. Ele sai do sangue e vai junto com a água para a cápsula glomerular. Tá? Então, nesse processo, os capilares são permeáveis e a membrana também, né? A cápsula glomerular, né? Essa membrana que está em volta. Então, esse líquido sai do sangue. Tudo aquilo que vai ser eliminado sai, mas indevidamente, alguns elementos que ainda são úteis também escapam. Isso é a urina primitiva, tá aqui, tá? Ó, capilares da cápsula, da origem à urina primitiva. E aí, como é que então a gente vai fazer para recuperar aquilo que fugiu, aquilo que escapou indevidamente? É na segunda etapa que esses elementos são reabsorvidos. Quando esse líquido, quando a urina primitiva passar pelo túbulo proximal, ele também é permeável. E em volta dele, por fora, também há capilares sanguíneos. Então, aquilo que ainda é útil e que acabou fugindo do sangue, vai voltar para o sangue agora, atravessando as paredes dos túbulos proximais e entrando de volta na corrente sanguínea através dos capilares que estão em volta do túbulo. Esses capilares que estão em volta do túbulo são chamados de capilares peritubulares. Olha, o prefixo peri significa estar em volta, né? Peritubulares, em volta dos túbulos. Tá? Então, ocorre um processo chamado de reabsorção. Sai da urina primitiva, aquilo que ainda é útil volta para o sangue. E o que fica? O que fica agora não tem mais jeito, né? O líquido que fica no túbulo contornado proximal e que vai em direção à alça de Henle é urina.
Desse líquido não se aproveita mais nada, vai ser tudo eliminado. Não há nenhuma alteração mais na sua composição. Tá ali para frente, ele vai seguir caminho e aí vai passar por vários locais e vai ser eliminado na hora da micção, na hora do xixi. Tá legal? Então é isso. Vamos ver o que tem mais para frente aqui, ó. Bom, a passagem do sangue, né, pela cápsula, né, dos capilares para dentro da cápsula ocorre por transporte passivo. Isso é simples e é quando não há gasto de energia, né, transporte passivo, é apenas por diferença de concentração, de um lado mais concentrado para o lado menos concentrado, difusão, processo de difusão, tá? Aqui, ó, por diferença de concentração, tá? 1.200 ml de sangue passa pelo glomérulo por minuto. Olha a quantidade, gente. Nossos rins têm uma capacidade incrível. Órgãos de 11 centímetros de comprimento com uma capacidade incrível de filtrar todo o nosso sangue, né? Na sua rua também tem... Deixa eu botar aqui. Na sua rua também tem carro do gás? Aqui na minha rua também tem carro do gás. Desculpa, gente, eu não tenho um estúdio, né, à prova de som. Então vocês ouviram aí o carro do gás passando na minha rua, né? Então desculpa aí. Bom, na filtragem tubular ocorre um processo de reabsorção. Onde ocorre então esse processo? No túbulo proximal, ó, ocorre nos túbulos proximais. Aquilo que ainda é útil e que está lá naquela urina primitiva volta para o sangue através dos capilares peritubulares. Substâncias perdidas no glomérulo são trazidas de volta para o sangue. E o que fica então nesse líquido que é chamado basicamente de urina. Legal, né? Vamos agora para uma imagem que tem aqui na frente, ó, mostrando isso. Olha só, essa imagem é bem legal e eu vou deixar um videozinho na descrição desse vídeo. Preciso que vocês assistam também, porque é o funcionamento disso aqui, gente. É importante que vocês vejam, tá? Olha, o sangue entrando pela arteríola aferente. Ó, entrou aonde? No novelo, no glomérulo, né? Aquele enrolado de capilares. Em volta está a cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. Os pontinhos no sangue são os elementos que são filtrados. Então, ó, tá saindo, ó. Os elementos químicos estão saindo. Olha as setinhas indicando, ó. Estão saindo dos capilares, a água também sai, e aí esse líquido, a urina primitiva, ela vai seguir em direção ao túbulo proximal. O que saiu do sangue nesse momento? Tudo aquilo que vai ser eliminado, toxinas, hormônios, metabólitos, tudo saiu. Mas, junto, acabam escapando substâncias que são úteis ainda, né? Então, aquilo que é útil e que está presente na urina primitiva vai ser removido e vai ser reabsorvido no túbulo proximal. Durante a passagem da urina primitiva no túbulo proximal, esses elementos que fugiram, né, que não deveriam fugir, vão voltar para o sangue. E é a hora que ocorre esse processo de conservação, de reaproveitamento, de reabsorção daquilo que é útil. Tá? Então é um processo que ocorre lá, é a filtragem tubular. Aqui é a filtragem glomerular e depois no túbulo é a filtragem tubular. Tá? Beleza. Bom, o vídeo que está na descrição desse, que mostra isso acontecendo, ele deve ser assistido agora, antes disso aqui, ó, tá? Pausa agora aí o meu vídeo, tá? Vai lá na descrição e pega o link para assistir o outro que é sobre a diálise. É importante, para agora, assiste aí, tá legal? Assiste o vídeo que está na descrição. Depois volta para cá, para a gente ver a composição da urina, tá legal? Beleza? Então vamos, né? Espero que vocês tenham então assistido aí, entendido todo esse processo, porque é muito melhor, né, ver o processo acontecendo do que só ficar aqui me ouvindo, né, e mostrando imagens. Eu não tenho como mostrar um vídeo aqui
mas vocês têm condições de ver aí então no celular ou no computador, tá? Vamos agora então para a composição da urina, do que ela é formada. Basicamente, água. 96% da urina é água, onde estão dissolvidos sais, toxinas e metabólitos. Falei isso já, né? A água ela vai carregar, ela vai ser a via de transporte desses elementos, tá? Então vai carregar esses elementos aí. Bom, alterações na urina, né? A gente consegue produzir uma urina mais concentrada ou menos concentrada, que é quando tem mais água ou menos água, né? Urina mais clara, mais diluída. Urina mais escura, mais concentrada. Isso indica a quantidade de água que você está eliminando, ok? Quando há perda excessiva de líquidos corporais, né, por algum motivo, a glândula hipófise ela começa a secretar um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético. O que esse hormônio faz? Ele atua diretamente nos túbulos proximais. O que ele faz? Ele aumenta a permeabilidade do túbulo, faz com que ele fique mais permeável à água. E aí mais água volta para o sangue, mais água é reabsorvida. E aí a gente conserva a água no nosso corpo e, em consequência disso, o nosso xixi fica escuro. Tá? Então, toda vez que você estiver fazendo xixi bem escuro, significa que tem pouquíssima água nele, que a água ficou guardada no seu corpo. Só que o seguinte, se você está precisando conservar muita água, tirar da urina, significa que você não está fazendo a ingestão adequada. Então, o que precisa melhorar? O influxo. Você precisa melhorar o influxo de água, beber mais água. O objetivo, então, o ideal, né, é que a sua urina, ao longo do dia, fique sempre clarinha. Tá? Indica que você está bebendo água na quantidade adequada. De manhã é normal que ela seja mais escura, mas ao longo do dia o ideal é que ela fique bem clarinha e quase sem odor. Tá? Isso aí dá para a gente acompanhar, é importante que façam esse acompanhamento. Tá? Então, beleza. O ADH, o hormônio antidiurético, ele aumenta a permeabilidade dos túbulos à água e faz então a água voltar. Quando o influxo de água é normalizado, ou seja, se você já bebeu água o suficiente, melhorou a sua hidratação, aí o hormônio não é mais produzido, a hipófise para de produzir o ADH, tá? O volume de urina por dia é de 1 até 1,5 litro. Ele é maior no verão e menor no inverno. Por quê? No verão a gente transpira muito, né? Então a gente elimina muita água através dos poros, da sudorese. Então a gente acaba fazendo menos xixi. No inverno a gente transpira menos e em consequência faz mais xixi, tá? Então a produção de urina ela é menor no verão e maior no inverno. Um adulto vai, em média, né, de 5 até 9 vezes ao banheiro por dia. E em cada uma delas, a média de quantidade é de 100 a 300 ml. Tá? É a média, tá, gente? Se você beber mais água, vai fazer mais. Se beber menos, vai fazer menos. A gente sabe que funciona assim. Bom, o médico, analisando uma urina, é possível que ele determine, né, uma possível doença. É também possível acompanhar a progressão de alguma doença e também dá para fazer uma análise geral dos rins, da saúde dos rins, saber o estado geral, funcional dos rins, tá? Todas essas informações são obtidas através da análise da urina. O médico, então, ele é capaz de fazer essa leitura. Bom, transplantes. Bom, eu não costumo falar nada sobre patologias e, né, transplantes envolve isso, né? Está relacionado muito a patologias, mas como o transplante de rim é um dos mais comuns no Brasil, é o mais comum, né, no Brasil, então eu resolvi falar um pouquinho sobre essa parte, sobre o transplante. Isso aqui é um dos mais comuns, beleza. O que acontece então quando você faz uma doação? Se você doar um rim para alguém,
aquele órgão que fica, que é chamado de órgão oposto, ele vai se expandir, ele vai aumentar de tamanho para poder suprir a demanda que era dos dois, para poder exercer a função que era dos dois. Tá? Então, ocorre o aumento no tamanho dos néfrons, mas não ocorre a proliferação, o aumento na quantidade de néfrons. Não é isso. Eles só aumentam de tamanho. Aqueles néfrons que já existem só aumentam de tamanho. O órgão se expande, ele aumenta de tamanho para suprir a demanda. Então, o órgão oposto, ele se expande. Não é pela proliferação, e sim pelo tamanho dos néfrons, tá? A gente só precisa de cerca de 25% da massa renal total para a sobrevivência. Cerca, então, de 1/4 da capacidade que os rins têm. Tá legal? Então é por isso que é possível viver apenas com um. Desculpa. Curiosamente, eu já tive uma aluna com 3 rins, olha só que coisa, e um outro aluno com apenas um. Isso tudo normal, natural, não foi porque perdeu um rim, não. Um dos meus alunos nasceu apenas com um rim e vive normalmente, e uma outra aluna minha nasceu com 3 rins e também vive normalmente. Dessa menina, os 3 funcionam normalmente. É incrível, né? A capacidade aí que ela tem de filtragem do sangue, né? Primeira coisa que eu perguntei para ela se ela fazia mais xixi do que a gente. Porque se tem 3, né, deve fazer mais xixi. Ela falou que não, que os 3 funcionam, mas que isso não alterou o volume diário de urina dela. E eu perguntei para o outro com um só se ele fazia menos xixi, disse que também não, né? Então ele vive também normalmente. E interessante isso, né? É realmente possível viver apenas com um, tá? Eu falei que ia apresentar os dois. Eu vou precisar apresentar um ao outro, porque um tem 3, outro tem 1, então acho que vocês vão se dar bem juntos. Imagina fazer uma doação para ele, né? Tadinho, nasceu com um só. Bom, nos casos de transplante, é necessário observar se há compatibilidade entre o doador e o receptor. Qualquer transplante é assim, né? Até transfusão de sangue é assim, né? Tem que haver compatibilidade entre os dois, tá? Beleza. As chances de maior sucesso são entre parentes próximos, e aí o índice é de 80% a 90%. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente recebe um rim de um parente próximo, isso não nos isenta de tomar medicamentos que são chamados de imunossupressores, medicamentos que vão baixar a nossa imunidade para evitar a rejeição daquele órgão. Como assim rejeição daquele órgão? Os órgãos transplantados, eles também são encarados pelo nosso organismo como um corpo estranho, como um agente invasor. E aí o que acontece? Resposta imune, né? As nossas células de defesa vão combater aquele órgão e causar hemólise, que é a destruição dos eritrócitos. Então, um órgão precisa ser compatível, mas mesmo assim, mesmo sendo compatível, a pessoa que recebe um órgão transplantado tem que tomar medicamentos para evitar, então, a rejeição. Tá legal? Esse é um dos problemas encontrados em transplantes. Primeiro, compatibilidade, né? Parentes próximos dá mais certo. Agora, entre gêmeos idênticos dá mais certo ainda. Tá aqui, ó, os índices de maior sucesso são entre gêmeos idênticos. Mas um outro problema que pode ocorrer em transplantes para a pessoa que recebeu um órgão novo é que a doença que acometeu o seu órgão original pode também voltar e acometer o órgão novo, o que ela recebeu transplantado. Isso é chamado de recorrência da doença. Um caso lamentável, né? Outro problema é o tempo de transporte, né? Não pode ser muito longo, tem que ter proximidade aí entre o doador e o receptor. O órgão não pode ser transportado por muito tempo e a temperatura de conservação tem que ser abaixo de 0. Tá aqui, ó, menos 6 graus centígrados, tá? Um órgão, para ser transportado e transplantado, ele tem que ser parcialmente congelado. Tem que estar numa temperatura abaixo de 0. Para os rins, é essa aí, menos 6. Para outros órgãos, há outras temperaturas ideais, tá? E aí é o seguinte, um órgão ele não pode ser totalmente congelado, senão morreria. Então, a temperatura ideal é essa para os rins.
Nessa temperatura, ele está parcialmente congelado, mas ainda mantém o seu chamado estado mole, que é quando está com as suas funções preservadas. Ok? Foi necessário realmente encontrar o ponto certo para poder transplantar, para poder transportar e transplantar os rins. -6, então, é essa a temperatura ideal. Bom, quase no final aí, gente, ó, os ureteres, já falei, né, são, desde o início, são os dois tubos que saem dos rins e vão em direção à bexiga. Eles têm aproximadamente de 25 a 30 centímetros de comprimento, funcionam no transporte de urina dos rins até a bexiga. Passam por duas cavidades, eles saem da cavidade abdominal e entram na cavidade pélvica, né, já que os órgãos estão em cavidades diferentes. E ele tem esse tamanho todo aí, olha só, bem comprido, né? Cerca de 30 centímetros de comprimento. Bom, eles são compostos por camadas chamadas de túnicas. Então tá aqui, ó, a túnica fibrosa externa, é a camada mais externa, ele tem uma camada média muscular e tem uma mucosa interna. As duas porções, falei, né? Existe uma porção abdominal do ureter e uma porção pélvica do ureter, tá? Então tá aí mais detalhes sobre a morfologia dos ureteres. Eles se estreitam, ó, estreitamentos, onde os ureteres, esses tubinhos, ficam mais estreitos, em 3 pontos. Na saída do rim, né, na ligação com a pelve, na passagem pela artéria ilíaca e depois na junção com a bexiga. Por que eu estou mencionando esses 3 pontos de estreitamento? Em geral, nesses 3 locais é comum acúmulo de cálculos renais, né? De pequenas pedrinhas, aquelas pedrinhas nos rins, né? Então é um local onde costuma acumular esses cálculos renais, nessas áreas onde os ureteres ficam mais estreitos, tá? Então com frequência acontece isso, o estreitamento causa aí o entupimento do ureter, né? Os cálculos ficam agarrados nesses locais, na artéria ilíaca aqui, ó, na passagem pela artéria ilíaca. Nesses 3, né? Eu falei. Olha aqui, ó. Os locais são, ó, primeiro aqui, ó, na junção com a pelve, na saída do rim, depois, quando o ureter passa pela artéria ilíaca, a artéria ilíaca acaba imprensando um pouquinho os ureteres e depois lá atrás, na ligação com a bexiga, também é uma terceira área de estreitamento do ureter. Bom? Vamos lá. Aqui é um modelo masculino, o rim está em cima, o ureter, a bexiga, e aí depois vem a uretra, no caso, como é um homem, está atravessando a próstata e depois o pênis. E aí a parte final do sistema urinário, né? E o modelo feminino, a diferença só está da bexiga para fora, tá? A parte de cima aqui é tudo igual, mas da bexiga para cá, a uretra feminina ela é bem menor e não atravessa órgão nenhum. Tá aqui então o modelo feminino. Bom, vamos ver a bexiga agora, né? Primeiro, localização. A bexiga está localizada na cavidade pélvica, atrás da sínfise púbica, tá? No assoalho pélvico, né? Qual é a função dela e quais são as partes? As partes são o trígono vesical, que é uma área triangular, já mostro para vocês na imagem, e um músculo detrursor da urina. O músculo detrursor é basicamente a bexiga. Ela é basicamente um órgão muscular. E esse músculo grandão nela, né, essa parte grande nela, né, a maior parte dela, é chamada assim, músculo detrursor. A palavra detrursor quer dizer expulsar, né, que quando esse músculo contrai, ajuda a expulsar a urina. Tá? Então, a bexiga é basicamente um órgão muscular com um revestimento mucoso interno. Bom, vamos ver aqui na imagem. Olha só. Aqui dá para ver, né? O músculo, a camada muscular, até as fibras musculares e a membrana mucosa interna. O que é o trígono vesical? É a junção das aberturas dos ureteres e a saída da uretra, uma região que forma então um triângulo, por isso o nome trígono.
né? 3 lados, né? Então aqui, ó, o trígono vesical. Então essas são as partes da bexiga. O músculo, propriamente, a bexiga, e o trígono vesical. Função vocês já viram, né? Armazenamento de urina. Localização atrás da sínfise púbica, cavidade pélvica, sobre a musculatura do assoalho pélvico. Tá? Ali embaixo, então, os músculos do assoalho pélvico. Num corte sagital, feminino, né? Dá para ver, ó, a bexiga aqui, a uretra, lábios menores, lábios maiores, vagina, o útero, o reto, canal anal e o ânus. Tá? Dá para passar por 3 sistemas aí nessa imagem bem interessante. Bom, função, né? Ela serve como um reservatório de urina. Toda vez que ela se enche, ela se distende. Essa distensão muscular, né? Esse aumento no tamanho da bexiga, faz com que a gente, então, receba a informação, a mensagem de que é a vontade de urinar, né? Significa, então, que está na hora de esvaziar o seu conteúdo, tá? A capacidade média da bexiga é de 300 a 350 ml. Então, quando ela chega nesse volume aproximado, há uma pressão interna, né? O volume está ligado à pressão, e aí essa pressão, então, quando atinge o limite, é o que nos indica a vontade de urinar. Mas a gente sabe que é possível, segurar, né? Prender a urina. E a gente consegue prender até quando? Bom, prendendo a urina, a gente vai expor a bexiga à sua capacidade máxima. A gente pode levá-la até o máximo que ela é capaz de armazenar. De 300 a 350, ela pode chegar até 700 ml de urina, que é algo absurdamente grande, né? A quantidade grande, né, de urina, né? A quantidade alta de urina. Nesse momento, gente, se você continuar prendendo a urina, você poderia lesionar sua bexiga, tá? Poderia causar uma lesão nela, poderia se romper. Então, para que não haja a ruptura da bexiga, ocorre um mecanismo involuntário, então um mecanismo de defesa, que é chamado de micção involuntária. Micção é o ato de urinar e involuntário é aquilo que a gente não tem controle, né? Então, nesse momento, quando ela atinge sua pressão máxima, a gente perde o controle voluntário do músculo esfíncter que controla a saída da urina. Até esse momento, você estava lá, ó, contraindo voluntariamente, está aprendendo, né? Chegando a esse ponto, você vai perder o controle voluntário, então o músculo vai fazer assim, ó, pum, ele vai relaxar. E quando ele relaxa, quando você perceber, já está se urinando, vai sentir só um quentinho nas pernas, né? Então a micção involuntária é um mecanismo para evitar a ruptura da bexiga, um mecanismo de defesa do nosso organismo para evitar uma lesão na bexiga. Bem legal, né? Bom, quase no finalzinho aí, a uretra é um tubo estreito e que é a última porção do sistema urinário. Ele é um tubo músculo-membranoso, né? Tem uma camada muscular, uma membrana interna. Se estende da bexiga até, se for homem, até a glande, né? Que é a cabeça do pênis. Se for mulher, até a sua abertura, que é logo abaixo do clitóris. As aberturas da uretra, tanto interna quanto externa, são chamadas de ósteos. Então a gente tem uma abertura interna, ósteo interno da uretra, e uma abertura externa, ósteo externo da uretra, tá? Então é chamado assim, ósteo. E aí vamos comparar agora a uretra masculina com a feminina e as diferenças, olha só. A masculina tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento, enquanto que a feminina tem de 4 até 5 centímetros de comprimento, bem menor, né? Claro, na feminina, né, não tem o tamanho do pênis, então por isso que ela é bem menor. A uretra masculina, ela serve de passagem, de via, para 2 sistemas. O urinário agora, que a gente está vendo, e o próximo, que é o reprodutor.
Então, pela uretra masculina passa urina e também passa o sêmen, o líquido seminal, tá? E, por fim, a feminina só passa urina, obviamente. E, por fim, a uretra masculina, ela atravessa 2 órgãos. Primeiro, a próstata e, em segundo lugar, o pênis. E a uretra feminina não atravessa órgão nenhum. Então, há 3 diferenças básicas aí entre as 2 uretras, masculina e feminina. Primeiro, tamanho, né? A masculina é maior. Segunda, a masculina serve para 2 sistemas, urinário e reprodutor. E terceiro, a masculina ela atravessa 2 órgãos, a próstata e o pênis, e a feminina não atravessa órgão nenhum. Tá legal? Assimilem bem aí essas diferenças, tá? Essa parte é bem importante. Uma imagem, então, olha, da uretra feminina, tamanho de 4 a 5, não atravessa órgão nenhum, ósteo interno, ósteo externo. O ósteo externo da uretra feminina fica logo abaixo do clitóris, numa área chamada de vestíbulo, que é o assunto do sistema reprodutor, tá? Então tá logo ali abaixo, tem um furinho, o ósteo externo logo abaixo do clitóris. A uretra masculina, ela obviamente é maior, serve de passagem para 2 sistemas, ósteo interno, atravessa a próstata primeiro, depois atravessa todo o pênis, onde se abre na glande do pênis, no seu chamado ósteo externo da uretra. Então tá aí a masculina e as diferenças entre as 2. Bom, e é isso. Finalizei aqui, gente. Então é isso. Finalizei o sistema urinário. É realmente um dos sistemas mais complicados em relação à parte microscópica, né? Entender o funcionamento do néfron realmente não é fácil, assim, na teoria, né? Com texto, com imagens. Por isso que eu recomendei que vocês assistissem o vídeo que eu vou colocar na descrição. Bom, enfim, espero que vocês tenham aprendido, que tenham entendido e vamos até o próximo vídeo, tá? Eu vou finalizar aqui e nos vemos novamente no próximo, que é sobre o sistema reprodutor. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau.